Léo apresenta... Oi, galerinha! Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, que é o penúltimo vídeo do Tropia falando da Illumination. Calma, eu sei que você quer ver o vídeo, eu só queria falar de um projeto que eu tô fazendo rapidinho. Há 2 semanas eu lancei o meu primeiro álbum musical lá no Pyrote e foi muito bem recebido pelas pessoas. Tipo, sério, o pessoal adorou. Então eu pensei em divulgar aqui pra vocês. Algo que eu nunca fiz antes, já que antigamente eu achava que eu era bem ruim fazendo música, mas hoje em dia eu sinto que eu cheguei num nível aceitável de qualidade. Aceitável o suficiente pra mostrar pra vocês. Eu lancei um clipe ontem de uma das minhas faixas favoritas e eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Então se depois do vídeo você tiver curiosidade pra me ouvir cantando, vai lá. E se tu curtir, pense em ouvir o álbum inteiro também. Deixa eu garanto que tá bem legal. Era isso, gente. Obrigado e bom vídeo pra vocês. Vocês sabem que eu não sou lá o maior fã da Illumination. E de tanto que eu falei disso por aqui, eu acho que vocês sabem até demais. Por que a maioria das pessoas detesta a Illumination? Todo filme da Illumination parecia ser a exata mesma coisa. Com as mesmas pedras escatológicas, com os mesmos bichinhos fofos e relevantes que só servem pra vender bonecos, e com a mesma falta de criatividade em criar qualquer coisa que fosse diferente do mesmo. Quando eu fiz um vídeo inteiro falando deles... Mas o filme do Mario eu achei bem diferente, eu achei. Incidentemente, na mesma época, eles haviam lançado o trailer do Mario. E pra garantir que metade dos comentários não fossem sobre esse trailer, eu tinha decidido fazer uma parte extra dando a minha opinião sobre. Eu vou dizer uma coisa que E por mais que eu tivesse passado os últimos 17 minutos detonando a Illumination em todos os quesitos possíveis, eu realmente vi valor na ideia de um filme do Mario, já que eles não podiam errar como eles fizeram há 30 anos atrás. A competição tava ficando um pouco acirrada com os 2 últimos filmes do maior rival comercial deles, o Sonic. Ou seja, eu não achava que o filme do Mario ia ser ruim, era só que ele não podia ser ruim. A marca da Nintendo no cinema estava em jogo, e se mais um fracasso da franquia acontecesse, eu não sei se eles iriam querer dar cara a tapa tão cedo, já que da última vez demorou mais de 20 anos. Bem, o filme saiu, quase todo mundo assistiu, e uma coisa é fato. Em questão de bilheteria, Mario não só foi um sucesso, como talvez tenha sido o maior sucesso de um filme de animação da história do cinema. Ele quebrou todos os recordes de venda de ingressos na primeira semana e continua sendo o filme mais rentável da Illumination. Mas bilheteria não reflete qualidade, até porque Avatar 2 não é uma obra-prima e muito menos os filmes da Marvel. Então a pergunta que paira é, esse filme é bom ou não? Vingadores Ultimato é bom. E é isso que eu vou tentar discutir com vocês. Pra mim Mas antes da gente entrar no próximo... Mas vamos ver o que ele vai falar. No capítulo, eu queria agradecer imensamente ao OnStage por patrocinar esse vídeo. E você pode também ter o seu próprio negócio, patrocínio, fazendo com que todo mundo suportáveis que vocês não aguentem mais. Esse aí só foi no Rotten Tomatoes. Que pra quem não sabe é um site de crítica cinematográfica. De um lado, a crítica do público. E do outro, a crítica dos críticos profissionais. Eu acho. No filme do Mario a situação é essa aí. Isso porque o filme saiu e a nota melhorou consideravelmente. Porque se fosse pegar só das sessões de pré-estreia, a coisa tava um pouquinho mais feia. Mas enfim, a opinião do público não parece nada com a opinião da crítica. E nos últimos dias o Twitter comprovou isso completamente. Dezenas, centenas e milhares de comentários tacando o pau em todos os críticos que ousavam dizer que o filme do Mario era ruim. Não escutem a crítica, eles não sabem o que falam. Mas tá bom. Pra mim, e ênfase nesse pra mim, o filme do Mario não é bom. Mas em comparação com as aberrações que a Illumination já fez, esse filme é quase uma obra-prima. Agora eu quero ver, que só faz 4 minutos de vídeo e ele... Pera, 4 minutos? Só falta mais 6 minutos. Então, eu já tô indignado. Mas abaixa essa tocha aí e deixa eu me explicar melhor. Imagino que quando o Shigeru Miyamoto disse naquela entrevista que a Illumination ia mais de encontro com os ideais que ele tinha, era porque a Illumination, de todos os estúdios de animação, é conhecida por focar mais em um público infantil. E isso é verdade, sabe? Se você fizer um exercício de imaginação rápido e pensar em cada estúdio separadamente, você consegue reparar que a Illumination evoca essa vibe mais infantil mesmo. A Pixar tem Coco, a DreamWorks tem Como Treinar o Seu Dragão, a Blue Sky tem Rio, e a Illumination, Minions. Não que Minions seja ruim, mas cá entre nós... não é pra gente. Com isso, a gente recebeu o filme do Mario sendo o mais puro suco desse foco ao público infantil. Já que o filme não tem uma história rica, na verdade ela é bem rasa, tudo acontece de forma extremamente conveniente. Mas o Mario também tem... Não, isso depende do jogo.
Mas a maioria dos jogos não tem muita história. Explicam porque o cano mágico do mundo dos cogumelos estava dentro do esgoto, assim como não explicam por que a Peach confiou tão rápido em um cara aleatório que ela encontrou invadindo seu reino. Da mesma forma, tudo é sempre muito bobo. Aqui eu admito que fiquei Porque ele era humano que nem ela. Feliz em não ver 50 piadas de peido e bunda o tempo todo. Mas ainda assim dá pra dizer que elas foram substituídas pelo alívio cômico dos Toads, que o tempo todo afirmam essa fofura inerente deles pra tentar forçar alguma cena mais engraçadinha. Enfim, o roteiro ser bobo e conveniente é sempre um problema? Então, não necessariamente. O roteiro de Minions é bobo e conveniente, mas é Minions, uma franquia criada desde o princípio para crianças. E como é uma franquia nova, o público dela ainda é o mesmo. O problema é que Mario, diferente de Minions, é uma franquia muito mais antiga. Tanto que choveu inúmeras edições comparando o público esperado do filme do Mario com o público real. Gente, eu tenho 21 anos e eu não sou o cara que cresceu jogando Mario no Super Nintendo. Esse é o meu pai. E o meu pai tem 40 anos de idade. 40 e o pai tem um filho anos? pequeno, ele vai querer levar essa criança Cara, pro cinema pra ver o anos. personagem que ele amou a infância dele toda. Então era esperado que um filme que tem essa fanbase de idades tão distintas tentasse acolher mais o público adulto também. Tentasse acolher aquela criança dos anos 80 que era apaixonada pelo encanador de roupas vermelhas. O problema é que isso não parece ter acontecido. Por Já que quê? Illumination, junto da Nintendo, optou por agradar os fãs nostálgicos de outra maneira. Forma essa que, na Referências. minha opinião, também não foi muito bem feita. Olha, não me entenda mal, eu amo fanservice. Eu não ligo pro que dizem dos filmes do Dragon Ball Super Broly ou Super Heroes. Só de ver o Goku ou o Gohan lutando de novo depois do fim do anime já me brilha os olhos pra caramba. O negócio é que fanservice precisa de um contexto, precisa de uma mínima congruência, precisa de um fio condutor chamado história. E parece que os realizadores não criaram a história e depois encaixaram algumas referências nostálgicas, e sim o contrário. Eles criaram uma lista com todas as referências que precisavam estar no filme e depois tentaram encaixar qualquer história no meio. Precisa ter uma cena side-scrolling? Ok. Precisa ter as transformações do Mario? Ok. Precisa ter cenas recriando as fases do jogo? Ok. Precisa ter uma referência a Mario Kart? Tá bom. E como tudo isso precisava caber em um longa de apenas 1h30, era nítido que ia ficar raso e bobo. Era nítido que uma parcela das pessoas ia sair da sessão sentindo que se aquele filme fosse a mesma coisa, mas sem os personagens da Nintendo, ele seria um fracasso. Porque tirando a nostalgia e focando só na obra isolada, ele não se sustenta, sabe? Ele falha. E é por isso que eu consigo entender as notas baixas dos críticos. Eu não acho... isso não. Não sei isso não. Pra mim que esse filme vale uma nota tão baixa como 46%. Mas é entendível. Não é porque são todos amargurados ou todos sem infância. É porque o filme do Mario, como filme e não como um show de fanservices, não é muito bom. É padrão Illumination, né? Com definitivamente um pouquinho mais de respeito envolvido. Lorax. Mas ó, quer saber? Bem como a Isabela Boscov já dizia, um lado de mim, um lado mais racional, diz algo como... Não, eu não posso estar gostando disso. É raso demais. Pega, como é que esse vídeo tá com menos tempo que como é que esse react tá com menos tempo que o vídeo original? O vídeo tá em 8h35 e o vídeo normal tá 8h37. Agora com esse pause meu passou o tempo. Porém, o outro lado, o mais emotivo, mais nostálgico, tá dizendo muito forte quem eu tô querendo enganar. Por mais que seja ruim, eu tô gostando disso. Exato! Nem tudo precisa ser uma super trama elaborada pra ser bom. Às vezes pode ser algo mais simples. Nem tudo que é bom precisa ser complexo. E nem tudo que é simples precisa ser ruim. Às vezes algo simples pode ser bom e algo complexo pode ser ruim. No final, é sobre isso. O filme do Mario tem muitos defeitos, mas definitivamente cumpre o seu papel principal, o de divertir, o de ser uma peça de entretenimento boa. Ele não é genial, ele não reinventa a roda, mas é o que é. E eu adorei. Eu adorei e o meu pai, que assistiu comigo no cinema, também adorou. Inclusive a gente vai assistir o filme do Mario Galaxy quando lançar. E eu acho que vai ser muito bom. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se tem algo que é realmente muito bem feito, e isso eu não posso negar, independente da crítica, é a animação.
que entrega de uma forma linda todo o universo riquíssimo do Mario. Tudo tem um cuidado estético para te inserir dentro desse mundo e te fazer acreditar que aqueles personagens são os mesmos que você cresceu com. Então, eu queria terminar esse vídeo com uma análise que eu mesmo fiz do filme lá no Letterboxd. Mario é um show de fanservice que não sabe muito bem para que veio, mas que deve ter feito muita criança feliz. Um sonho para um pai. Afinal, por mais que eu tenha dito que o adulto possa não gostar muito do filme, uma coisa eu tenho certeza: todo bom pai gosta de ver o seu filho feliz. Esse filme é a fórmula concreta da felicidade para a criançada. Logo, é a fórmula concreta da felicidade de um pai. E também não tem nada melhor do que uma criança não enchendo seu saco por 1h30. Mas é isso, gente. O vídeo foi mais curto, não tinha muita análise do que fazer do filme. Ele é bobo e ele segue sendo bobo durante a maior parte, então tem muito por que eu fazer uma análise aprofundada, como eu fiz lá com o Oryx. É um filme legalzinho, eu assisti de novo, eu vi dublado, então eu gostaria bastante de ver em inglês pra ver a dublagem do Chris Pratt e também a do Jack Black dublando Bowser, mas no geral... Inclusive, eu ouvi dizer que a galera passa Eu ouvi dizer que a galera acha a dublagem brasileira melhor que lá o Mag, que aqui o Mario é mais italiano. Como será que é a dublagem do Mario em italiano? Essa sim é a imersão suprema. A imersão suprema. Foi isso. Muito obrigado pra quem viu. E eu tô pensando em fazer um vídeo, uma análise de um jogo do Sherlock Holmes, com mais de 1 hora, porque é um jogo bem grande, e eu quero falar um pouco sobre o remake dele. Só que é um vídeo muito complicado, né? 1 hora de vídeo é pancada. Então, se você quer um vídeo de 1 hora, um vídeo mais completo aqui no Utopia, eu queria deixar uma meta de likes aqui, de 35 mil likes. Então, se a gente conseguir bater essa meta, em pelo menos, sei lá, uma semana eu trago o vídeo pra vocês e me esforço mais. Ele não obrigado, bateu a meta. E a gente se vê no próximo vídeo. Ele não bateu tchau, a tchau. meta. Mas então é isso, galerinha. Até mais. Falou! Inscreva-se no meu canal, deixa like, pessoal. E se você for legal, ativa o sino no seu canal quase preferido.